Olá, turmas de Medicina Legal do professor Ronaldo Galvão. Quero deixar um recadinho para vocês aqui hoje, umas lembranças acerca de traumatologia, que nós já vimos em sala de aula. Eu queria pontuar mais essas questões com vocês e iniciar aí. Nós falamos da traumatologia, divide energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica e mista. Então a grande maioria é por ordem mecânica. Então vamos iniciar pelas de ordem mecânica. Lembrem-se de vocês que eu falei das perfurantes, cortantes e contundentes, e fizemos um triângulo. Depois, sobre este triângulo, um novo triângulo, formando uma estrela de Davi. Nessas outras hastes, entre o cortante e o perfurante, corta o perfurante, ou perfura o cortante, né? Entre o cortante e o contundente, corta o contundente, o contuso, cortante, e nós montamos aquela estrela de Davi com subespécies de meios mecânicos que provocam essas lesões. Vamos iniciar então pelas as lesões produzidas por uma ação perfurante. Elas são esses instrumentos perfurantes pontiagudos, bem alongados, e necessariamente sejam finos, para que eu tenha a possibilidade de fazer uma pressão com esse objeto sobre um determinado ponto. Essa ponta vai abrir as fibras musculares, afastar, fazer a penetração, e aí eu tenho a lesão denominada perfurante. Quais são aí as características principais dessas lesões? Elas são com o diâmetro menor que o objeto que a produziu. Elas têm uma profundidade maior, e as grandes hemorragias se dão interna e não externamente. Por quê? Externamente, a hemorragia é bem menor, porque ao furar, a pele cede na sua elasticidade normal. Retirado o objeto ou transfixado esse objeto, a pele coapta, geralmente, novamente. Então, impedindo ali uma hemorragia mais significativa. De passo que, internamente, a hemorragia é maior. Por quê? Por causa de outra característica. Os danos causados internamente são muito mais significativos. Essa transfixação, a depender da posição, imagina, pode pegar pulmão, coração, baço, rim, fígado, e tem o estômago, o intestino no meio, que uma transfixação dessa pode ser muito significativa em matéria de ataque às partes internas, promovendo aí a hemorragia maior. Quando esse objeto é de médio calibre, ele observa aquelas leis de Filos e de Langer, que essas
essas perfurações estando em linha de continuidade, né, dessas linhas de atração da pele, que a pele está sempre elástica, sempre tesa, tem linhas de atração, conforme eu expliquei exaustivamente em sala de aula. Eu ressalto que esse vídeo ele é um acessório para a sala de aula, não exclusivamente para estudo, por isso alguns recortes são feitos aqui, são remetidos para a sala de aula. Eu exaustivamente falei sobre essas linhas de atração. Esse orifício, que era inicialmente redondo, pode tomar uma forma de casa de botão. Se a linha de atração está para cá, outra linha de atração para cá, o orifício está no meio, puxa para um lado, puxa para o outro, ele estende, forma uma casinha de botão, aquele desenhozinho mais espiralado. Essa é basicamente aí a lei de Filhos e Langer. Qual é de Langer, qual é de Filhos, eu não entro nesse detalhamento tão preciosista. Havendo mais linhas de confluência, 3, 4, 5 linhas de confluência, isso pode tomar não só o desenho de uma casa de botão, mas quadrangular, triangular e por aí afora, tá bom? De punctórios ou perfurantes, de pronto, eu entendo que a maior importância seja essas informações que nós temos passado aqui. Para as lesões chamadas cortantes, produzidas por uma ação cortante, um dos objetos típicos dessa ação cortante é a faca, né? Mas qualquer objeto que tenha um fio, né, mais ou menos afiado, né, falando de barbear, um bisturi, isso agentes que produzem essas ações. Não se esqueçam daquela questão, quando a faca não é utilizada no comprido, ela é utilizada na pancada, aí a faca está produzindo uma ação contundente. Nós vamos ver depois. As feridas cortantes, como características principais que eu gosto assim, de apontar, e acompanhando no texto do França, elas têm como características uma forma linear, né, compridada, linear, que esse objeto faz uma pressão e um deslizamento, a forma geralmente é linear. As bordas coaptam, são regulares. O corte que acontece na cozinha, com essa faca, você junta o dedo ali, nem vê onde está acontecendo o corte. Elas se cortaram perfeitamente. Tá bom? São bem regulares. O fundo da lesão também, bem regular. O França aponta que ao redor da ferida não tem vestígios muito traumáticos. Isso é importantíssimo, porque a partir do momento que eu tenho esgarçamentos, traumas ocorrendo, eu posso estar de um corte contundente. Ao redor da ferida, hematoses, equimoses, hematomas, ocorrem poucos, porque uma ligeira pressão de um sutil deslizamento já produz a ação cortante. A hemorragia sempre é abundante, sempre tende, dado o ataque que se faz aos vasos sanguíneos, às terminações nervosas, e essas bordas se afastando um pouco, a hemorragia é bem significativa. Eu
chamo atenção para a cauda de escoriação. Foi um conceito passado em sala de aula. Lá na sala de aula nós vimos muitas fotografias a esse respeito, de passo que a cauda de escoriação é quando está terminando a ação do instrumento. A pressão já não é tão suficiente para um corte, então provoca uma ligeira escoriação. É a parte final onde está perdendo a força ao momento do corte. Então, uma ligeira escoriação é a cauda de escoriação. O centro da ferida ele é mais profundo que as bordas começam rasas, se aprofunda e tem um novo raso nessas feridas. Um tipo que é comum nós vermos aí nessas feridas são aquelas chamadas de o esgorjamento e o degolamento. Eu costumo dar a dica, né, que o esgorjamento é uma ferida no pescoço à frente, no pescoço, no gogó. Então, a brincadeira, a macete o nome desse ossinho aqui é o gogó. Arrancou o gogó, é um ex-gogó, ex-gorjamento. É uma bobagem, mas funciona, né? Essa peça da minha camisa aqui, essa chama-se gola, passa aqui atrás do pescoço. A ferida sendo nessa parte, faca, passa aqui. Eu estou de gola, uma gola feita com a minha própria pele, degolado. É trágico, mas funciona essa dica. Então, laringe, traqueia, faringe, esôfago, esgorjamento. A decapitação é a separação completa da cabeça do corpo, né? A evisceração é quando eu tenho a projeção das vísceras para o lado de fora, tá bom? As demais características e outras questões eu recomendo França para nós aprofundarmos com mais carinho. Eu vou retornar continuando com as lesões contundentes que eu subdivido mais a miúdo. Só um alerta, qualquer questão, qualquer dúvida, põe nos comentários aí embaixo, eu estou sempre verificando, ou pelo meu site www.ronaldogalvão.com.br. Lá tem meus e-mails, meus contatos, WhatsApp, tudo. A gente soluciona alguma questão por lá, ok? Mas eu prefiro os comentários aqui, ver o vídeo e faz os comentários, tá bom? Até a próxima, até mais.